Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão esperando mediadores aqui? Ou mediadora, mediadora? Estou vendo que está um silêncio na turma. Oi, professora, boa tarde. Olá. A gente está esperando ter o início. Tá, não, é que deveria ter alguém para mediar aqui. Eu estou passando nas salas para ver como é que estão as coisas. Eu entrei nessa e exatamente nessa está em silêncio. Eu vou ver quem que deveria estar aqui. Dá um minutinho só. Obrigada. Oi, André. Oi, professora. Caso não tenha ninguém, eu posso fazer a mediação sem nenhum problema. Eu te agradeço, porque eu já ia me oferecer também, mas aí se você puder, eu acho ótimo, André. Perfeito, professora. Eu só estou confirmando aqui, porque eu estou sem a lista dos mediadores, mas foi passada uma lista, então todas as salas deviam ter alguém mediando. Espera um minutinho só, senão a gente começa para não atrasar, tá bom? Oi, boa tarde, pessoal. Oi, André. Oi, professora. Olá, boa tarde. Adriana. Oi. Oi, Rita. Oi. Tudo bom? Oi, Adriana. Eu achei que tinha. Eu estou verificando quem que deveria estar aqui na sala 8. É o Marcos. Marcos. Eu acho que é melhor a gente esperar, gente. Pode ser que ele tenha tido alguma complicação. Aí, André, se você quiser começar, e se ele chegar, a gente passa o lugar. Eu entrei por acaso, olha que coisa. Ainda bem que eu entrei nessa. Eu tenho uma orientanda que vai apresentar aqui, duas orientandas. Bom, ótimo. Eu vou ficar aqui um pouco com vocês, mas se vocês por acaso verem que eu estou saindo, é porque eu estou circulando nas salas, tá? Então vamos começar, André. Vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom, vocês sabem que eu só estou como substituto. Na hora que chegar a pessoa responsável, eu passo para ela. Mas essa sala está intitulada Representações Sociais. Perdão, sala 8, isso. Temos a Beatriz, que eu sei que já está aqui, porque é minha aluna. Adriana, Luísa Costa, Rosana, Gildo Vieira e Ana Valéria. Estão aqui as pessoas? Sim, estamos. Sim, perfeito. Nathalie Cordeiro, Maria Isabel Luna, Estela Maria. Sim, estamos. Perfeito. Carla Antunes, Estela dos Santos e Adriana Maria. Sim, estamos aqui. Perfeito, pessoal. Então tá todo mundo, não temos faltosos. Bom, quem está aqui na ordem é a Beatriz, que vai apresentar Representações Sociais e Corpo, um panorama acerca da produção científica brasileira, de tese e dissertações de 2010 a 2020. Bia, você quer compartilhar a tela? Vou compartilhar agora. Está aparecendo? Apareceu, Bia. Ok, então. Eu só vou fechar aqui a minha câmera por causa da estabilidade da internet, ok? Perfeito. Bia, lembrando que seu tempo é aquele que a gente havia conversado, que é aproximadamente entre 15 minutos, tá bom? Tá ok, professor. A palavra é sua, querida. Obrigada. Boa tarde para todos. Para mim, né, é uma honra participar deste evento, pois é um momento em que aprendo fazendo. Então, estou aqui para aprender com todos e já me coloco à disposição. Sou Beatriz Dias Carlos Futi, mestranda do primeiro semestre, e minha linha de pesquisa é Representações Sociais e Práticas Educativas. Meu orientador é o professor Dr. André Felipe Costa Santos, e o título da nossa dissertação é Representações Sociais e Corpo,
um panorama acerca das produções científicas brasileiras em teses e dissertações de 2010 a 2020. Antes de falar sobre a pesquisa em si, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o objeto de estudo, o corpo. O início de tudo foi a partir de minha prática como professora de educação infantil na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, assim como de minha relação com a formação de professores, atuações extras que me possibilitaram vivenciar diferentes processos de identificação, pertencimento e estranhamento. Todos os saberes e produções partem de um corpo. Portanto, esse corpo ele é território de conhecimentos. O primeiro contato que temos com o mundo é o corporal. Através das sensações corporais é que começamos a conhecer o mundo. De que forma? Tocando, cheirando, levando tudo à boca. São as primeiras experiências que servirão por toda a vida. O corpo também é um produto da educação. Toda aprendizagem, desde o início até o fim, passa por ele. Não é apenas um detalhe nos processos de aprendizagem. Ele é primordial, o centro absoluto de onde tudo se irradia. É a origem de todo conhecimento. Então, apresento já de imediato um dos autores do nosso referencial teórico, que é o David Le Breton. Por quê? Porque ele é uma grande referência na sociologia e antropologia do corpo e da corporeidade. O Le Breton ele tem um olhar duplo desse objeto, que é um olhar tanto de um sociólogo como de um antropólogo. Então, assim parte da premissa de que o corpo humano possui várias formas de linguagem e expressividades de seus sentimentos e sensações, com uma carga histórica cultural herdada por gerações. Esse corpo sujeito, ao mesmo tempo múltiplo e singular, é expresso por Le Breton como um ser indissociável, possuidor de símbolos, significados e ancorados em um determinado tempo e espaço que o forma e por ele é formado. O presente estudo em andamento tem como objetivo realizar um estado da arte das produções científicas brasileiras em formato de teses e dissertações sobre representações sociais e corpo, apoiando-nos na perspectiva psicossocial da teoria das representações sociais. Conforme Jodelet, ao estudar a temática do corpo articulada com as representações sociais, ergue-se como uma relevante empreitada investigativa, em virtude de que é possível analisarmos como os grupos sociais compreendem, vivem, experienciam o corpo no cotidiano, social, cultural e histórico. Dessa forma, continua a autora falando, né? O aporte teórico da teoria das representações sociais, ao estudar o corpo, coloca a luz sobre um dos primeiros objetos sociais, o corpo, que inscreve as interações sociais entre o eu e o outro em um contexto. Então, eu chego na segunda escolha para o referencial teórico, a Jodelet. Ela descreve o corpo como mediador do conhecimento de si e do outro. Não apenas, ela não fala do corpo apenas no seu aspecto motor em si. Ela fala ele como um mediador desse conhecimento, né? Essa relação que é estabelecida com o outro. Desse modo, para contribuir na construção do estudo a respeito de como o corpo é representado pelos pesquisadores, será utilizada a teoria das representações sociais de Serge Moscovici, a escolha principal para o referencial teórico, uma vez que, ao elaborar a teoria, o intuito da mesma foi não só de explicar, mas de compreender a realidade que se é vivenciada e experienciada em sociedade, considerando as dimensões histórica e crítica. Aí, nesse momento, eu apresento os nossos objetivos. O geral já consta na introdução, mas eu vou repetir. Visando trazer contribuições para o estudo das representações sociais, o objetivo é realizar o estado da arte,
das produções científicas brasileiras em formato de tese e dissertações sobre representações sociais e corpo, nos anos de 2010 a 2020. E, a partir daí, nós seguimos para os específicos, que é contribuir para alargar o entendimento do conceito de corpo a partir de um enfoque psicossocial da TRS e a partir do mapeamento das tendências investigativas da temática do corpo no âmbito dos estudos em teoria e representações sociais, identificar os desafios científicos para sua expansão. E, nesse momento, eu vou falar um pouco da nossa metodologia e do status da pesquisa. Os critérios empregados serão selecionar trabalhos apoiados no olhar psicossocial da teoria das representações sociais, como vinculação teórica de seus principais teóricos e corpo. Para a coleta de dados, será inventariado o banco de teses e dissertações durante o período de 2010 e 2020, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, ABDTD, do Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia, IBICT, utilizando os indexadores Representações Sociais e Corpo. A fim de melhorar e organizar os dados coletados, foi elaborada uma matriz, né? Essa matriz que eu fiz foi no Excel, né, que serão colocadas as informações pertinentes às dissertações e teses encontradas nesse período proposto. Posteriormente, a coleta e posteriormente a limpeza dessa primeira busca nessa matriz, os resumos de tais documentos serão processados no software. Esse software ele é gratuito, o Iramutec, né, a fim de auxiliar na análise e categorização dos dados. Então, o nosso estudo apresentará dois tipos de análise, que é a classificação hierárquica descendente e a nuvem de palavras, a partir do material textual. Antes de eu passar para o final da apresentação, eu gostaria só de, que eu acho que eu considero até necessário falar um pouquinho sobre o que é o estado da arte. Segundo as autoras Romilda Teodora En, Joana Paulin Romanowski e Norma Sandra de Almeida Ferreira, por estado de arte, se entende que é um método de pesquisa que se realiza por meio de uma revisão bibliográfica sobre a produção de determinada temática em uma área de conhecimento específica. E seu objetivo é utilizar esse método, né? E o objetivo é utilizar esse método, realizando um levantamento, um mapeamento e analisando, né, o que se produz, considerando as áreas de conhecimentos, períodos cronológicos, espaços, formas e condições de produção. Então, o que nós esperamos é que, com os resultados obtidos, apontem como o corpo tem sido abordado à luz de um olhar psicossocial, que permita identificar como o aporte teórico-metodológico dos estudos em representações sociais tem possibilitado investigar o corpo e notabilize o desenvolvimento de novas reflexões sobre a articulação do corpo com as representações sociais aplicadas no âmbito da educação. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito por essa oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho. Perfeito, parabéns, Bia. Bom, pessoal, a gente vai deixar as questões, depois que a gente escutar todo mundo, a gente abre para o debate, acho que fica mais rico do que a gente só questionar agora a Beatriz. Então, Bia, parabéns. Eu passo, então, para a pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação e Modalidades de Educação, o curso normal e Educação Indígenas, Práticas de Ensino e Aprendizagem, da Adriana Luiza Costa, Rosana Gildo Vieira, Ana Valéria de Figueiredo da Costa. Adriana, querida, a palavra é sua. Ela já até compartilhou a template aqui, bonita. Perfeita, Adriana, a palavra é sua, querida. Você tem 15 minutos, tá bom?
Boa tarde a todas e todos presentes nessa nossa jornada, uma jornada de pesquisa, né? Que para nós que somos pesquisadores é de extrema importância. Eu estou aqui com a Rosana Gildo, minha companheira no mestrado, a nossa turma, que tem a nossa querida orientadora, a professora doutora Ana Valéria, que nos incentiva sempre na pesquisa. E nós fizemos uma junção das nossas pesquisas, que estão em andamento. A minha pesquisa fala sobre a tecnologia da informação e comunicação no currículo do curso normal, e a da Rosana Gildo fala sobre a tecnologia na educação indígena. Então, nós somos mestrandas e somos moradoras da cidade de Maricá, aqui do estado do Rio de Janeiro, e no nosso município tem aldeia indígena, né? Não é só em Paraty e Angra, que também tem. E nós vamos falar um pouco sobre essa experiência que a gente está tendo e o porquê da gente ter escolhido o currículo, né? A tecnologia do currículo do curso. Abre a sua câmera, tá aberta, Rosana? Aí você quiser falar, também emendando aí, que o trabalho é um pôster conjunto, né? A introdução nossa, a gente colocou que, frente ao cenário que estamos vivenciando relacionado à pandemia da Covid-19, que foi declarada, né, em 2020, ano passado, a gente sabe, a utilização da internet e os seus recursos tornou-se imprescindível para restabelecer a educação de forma remota, mediada pela tecnologia. As TICs produzem efeitos praticamente em todas as esferas das atividades das pessoas, as formas, modos e práticas da organização social, chegando a englobar até mesmo os modos de compreender o mundo. Como se organiza essa compreensão e também como se transmite isso para outras pessoas. Então, essa introdução, a gente está relacionando, na nossa introdução, à pandemia Covid. Mas, enquanto educadores, enquanto pesquisadores, sabemos que a questão da tecnologia, da informação e comunicação acontece na educação já há longos anos, né? Algumas décadas. E havia sempre aquele receio do professor, né? Porque nós não fomos preparados, quando eu falo nós da geração mais lá, um pouquinho mais distante das gerações de agora. Não tinha no nosso currículo a questão tecnológica. Então, ficou mais difícil os professores, e essa questão do uso da tecnologia ficou gritante, né? Não só na questão da desigualdade social, que foi escancarada, né? A gente fala que a pandemia mostrou que o nosso país, né? E que a nossa educação, o rei e a rainha, né? O país e a educação estão nus em relação à questão tecnológica. E até mesmo nós que estamos fazendo mestrado, a gente não tinha também esse acesso, essa forma de lidar com a tecnologia. Então, a gente, pensando nisso, nesse post, a gente resolveu compartilhar as duas pesquisas que têm esse foco, o curso normal e a escola indígena, e o uso das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem. E como que essas TICs podem ser utilizadas e estão sendo utilizadas de forma inovadora para que a educação possa caminhar cada vez mais. Vai lá, Rosana. Antes de entrarmos no referencial teórico, um dos debates que a gente vem entrelaçando na pesquisa é a questão da formação do professor no curso normal. E a Adriana traz esse foco, né, da questão e na minha linha de pesquisa a questão da educação indígena. E aonde que isso se encontra? É porque, na verdade, no curso normal, uma das nossas conversas e debates de construção aqui de pesquisa é que o professor, né, o aluno, no caso, a aluna que está no curso normal, ela também não está sendo preparada para atuar nas aldeias indígenas, ou seja, atuar com educação indígena. Então, na verdade, são duas vertentes,
nessa questão que se embasa das práticas do professor, que ele vai esbarrar tanto na questão tecnológica, mas, de certa forma, na linguagem, né? Nós temos esse exemplo, como a Adriana bem citou, duas aldeias aqui em Maricá, uma delas, né, que é a Aranduá, que tem o idioma, eles trabalham com a questão do Guarani. Então, é claro, e a gente, apesar de nós termos na aldeia o professor, né, Guarani, e apesar deles estarem atuando de forma bilíngue, mas a gente percebe muitas das vezes esse professor concursado que chega na aldeia, às vezes até despreparado, né, Adriana? E aí faz esse link das nossas pesquisas, é onde as nossas pesquisas, as nossas, elas conversam, que é a questão da formação do professor, né, nessas questões. E a gente está vendo que nesse momento, esse um ano, quase que 2 anos, né? Porque o ensino presencial começou a recomeçar parcialmente em julho, agosto do município. Então, a gente foi percebendo a dificuldade que os professores tinham de utilizar né, as tecnologias para poder o ensino híbrido, né? A escola virou uma escola. Então, a gente tem que chegar aos alunos. E um dos pontos que a gente também traz hoje aqui para o debate até é que se para um aluno uma cultura, né, que não é então vocês imaginam para uma cultura guarani, para uma aldeia, como tudo aconteceu, né, nesse período pandêmico, né? Então, como isso foi para o professor, para o indígena, trabalhar com a questão remota. Então, é isso que a gente vem, de alguma forma, aguçar nesta tarde. Fazer a provocação de que não adianta ter no currículo, aí eu estou vendo o currículo do curso normal, porque o curso normal, né, a nível médio, e não a licenciatura? Porque na nossa cidade, a gente agora que está tendo uma universidade, e as professoras são formadas no curso normal. Então, a gente coloca como o curso normal sendo a formação inicial desse professor que atua aqui junto conosco. Então, o referencial teórico sobe um pouquinho na tela. Gente, referencial teórico trabalho assim. Aí, o que a gente vê? A gente acaba observando que essas meninas e esses meninos que saem do curso normal não têm essa formação. Mas no currículo tem. Currículo, a matriz curricular, mas a diferença, né? Na matriz curricular tem um tempo de tecnologia, mas de que forma? Essa é a aplicação, a minha pesquisa voltada sobre isso. De que forma que é trabalhado esse currículo, as tecnologias nesse currículo do curso normal? É só naquele primeiro ano, e como que se faz esse link? Então, é interessante esse também que a gente colocou em conjunto, que além da dificuldade tecnológica, nós, aqui em Maricá, na nossa aldeia indígena, a gente encontra também essa dificuldade com a linguagem, né, Guarani. E a gente percebe que a tecnologia, nesse momento, vai fazer toda a diferença para esses professores que estão ingressando e que têm que lidar com a indígena e com a cultura guarani. Levanta só um pouquinho o referencial teórico uma parte que a gente colocou aqui, que é entendemos tecnologias como a conta Tupani, uma realidade facetada, né, que se configura como objetos, sistemas, processos, modos de proceder, com certa mentalidade. Fazer, né? Às vezes, quando a gente Adriana, eu acho que você está com dois equipamentos ligados, aí está dando eco. Eu estou vendo duas Adrianas Costa aqui, uma Adriana Costa e outra Adriana Luísa da Costa. Aí dá um eco. Agora acho que vai melhorar. 5 minutos, tá, Adriana? Só para constar.
Tá ótimo, tá? Então, na metodologia serão apresentados os pontos que evidenciam ou apontam para a necessidade de reconfigurar, ampliar, criar novas práticas pedagógicas que potencializem a interação entre as diversas disciplinas e os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, visando a melhoria do processo educativo na educação básica. A nossa pesquisa está em andamento, né? Está em análise, nós temos algumas referências aí expostas, mas o diálogo, a conversa dentro do município, junto com a Secretaria de Educação, junto com as aldeias e junto com o Colégio Estadual Elisiário Mata, que no curso normal fica dentro de um colégio estadual, né? É um colégio estadual que ministra o curso normal, e a gente está fazendo esse diálogo para poder haver esse trabalho em conjunto entre a escola municipal e o colégio estadual, que faz a formação desses professores, além, é claro, de toda a formação continuada que tem que ser trabalhada. Então, nós queremos agradecer a todos e todas que estão participando, mostrar aí que a gente tem as duas fotos, a tecnologia, das crianças que estavam em casa e que tinham como utilizar a tecnologia, e a outra foto é mostrando eu e Rosana Gildo numa participação no Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Estado do Rio de Janeiro, que a gente faz parte desse Conselho Estadual de Educação, nós duas, e a gente procura participar e está procurando movimentar esse conselho nessa vertente da tecnologia também. Um grande abraço, um agradecimento imenso a todos que estão ouvindo, aos organizadores do evento e principalmente a nossa orientadora, a professora doutora Ana Valéria. Muito obrigada. Parabéns, Adriana e Rosana, o grupo de vocês. Pesquisa interessante, mostrando a articulação das orientandas. Isso é muito bom, parabéns. Passo, então, para a terceira apresentadora, com trabalho aprendizagem mediada por softwares educativos na educação infantil, reflexões a partir de um mapeamento de artigos. Nathalie Cordeiro de Abreu Cabral, Maria Isabel Luna, e Estela, que é a professora Estela. Vocês estão mais rápidos que eu, gente. Eu estou lendo lá e vocês já projetam aqui. Maria, então, fica à vontade, querida, você tem 15 minutos, palavra é sua. Maria, seu áudio tá fechado, querida. Tá, Ana Valéria, né? Olá, me ouvem? Escutamos, sim. Palavra de vocês, pessoal. Perdão, acho que a minha internet ela havia caído justamente na hora que eu ia abrir meu microfone para iniciar. Muito boa tarde a todos. Eu sou a doutoranda do terceiro período Nathalie, e esse trabalho eu fiz em conjunto com a mestranda Maria Isabel. Nós somos orientandas da professora doutora Estela Maria. Bom, o trabalho que nós fizemos, ele foi um recorte da revisão de literatura da minha pesquisa e da pesquisa da Maria Isabel, que em algum momento elas se encontram. E, Isabel, eu vou falando aqui, mas me interrompe aí no momento que você desejar, tá bom, querida? Nós vamos falar sobre a aprendizagem mediada por softwares educativos na educação infantil. São reflexões a partir do mapeamento de artigos para nossa revisão de literatura. A gente traz a educação infantil aí como a primeira etapa da educação básica, tendo aí por objetivo o desenvolvimento dessas crianças de 0 a 5 anos e a sua oferta sendo garantida a essas crianças.
Essa preocupação com a aprendizagem de criança pequena, ele é um movimento assim bastante recente a nível do nosso país, né? Inicialmente, a educação infantil ela focava muito na parte extremamente de cuidados no início, após a abolição da escravatura. Pensava-se aonde que essas mães vão deixar essas crianças, como que elas estão sendo cuidadas. E a gente traz hoje, quando eu falar em nível aí de história, né, a partir disso, é uma história muito recente da educação infantil. Mas hoje ela passa a ser compreendida ainda de uma forma pequena, mas como uma etapa crucial e importante no desenvolvimento dessas crianças. Elas trazem já, quando chegam na escola, um repertório cultural e social que precisa ser valorizado, indo aí contrário, né, do que muitas pessoas pregam, que a criança é uma folha de papel em branco e o professor está ali para poder escrever a história. Não é isso que a gente acredita, que a criança ela traz consigo já uma história e ela precisa ser valorizada a partir daquilo ali. E muitas dessas crianças, elas já estão imersas em contextos onde a presença de softwares, ela é uma realidade. Às vezes a gente pensa, as crianças, elas ainda não têm contato, se a gente for falar aí de crianças mais carentes, elas não lidam tanto com isso, são poucas as casas que têm um computador, mas o contrário de poucas casas que têm um computador, difícil é a casa que não tem um celular. Então, essas crianças, a gente vê que quando chegam numa turma de berçário de crianças, às vezes com 1 aninho, elas têm uma facilidade incrível com o seu dedinho de tocar na tela, de encontrar o vídeo que elas desejam. As maiorzinhas, elas já sabem onde que apertam o botãozinho para poder procurar o que ela deseja ali no YouTube, o joguinho que ela quer, ela sabe baixar. Então, elas têm já experiências com tecnologia. Isabel, você quer completar alguma coisa? Não, tá perfeito. Pode continuar. Qualquer coisa eu falo aqui. Tá ótimo. Na minha tese, eu vou trabalhar com a ideia do como que essa tecnologia pode ser inserida no currículo dessa educação infantil de forma significativa. E a Isabel ela vai estar avaliando um software dentro da educação infantil. Então, foi aí que a nossa pesquisa ela se encontrou. Os objetivos que nós delimitamos foi examinar como vêm sendo problematizadas e pesquisadas as possibilidades e limitações desencadeadas com a inserção de softwares educativos no cotidiano da educação infantil nos dias de hoje. Verificar como vem sido abordada a questão da aprendizagem para crianças da educação infantil, quando mediadas por softwares educativos, numa perspectiva investigativa, sem assumir qualquer posição otimista ou negacionista em relação às tecnologias. Nosso objetivo não é falar sobre benefícios do uso da tecnologia, e nem utilizar, e também o contrário, aí, nadando contra a maré, é tudo muito ruim. Não, o nosso objetivo é pesquisar o que vem sendo falado. Quem já pesquisou sobre isso, o que foi que já falou? Justamente aí a nossa metodologia, que foi feita uma revisão sistemática de artigos produzidos nos últimos 5 anos, disponíveis aí no Google Escolar, o Google Acadêmico. Nós pesquisamos o que tem de pesquisa, utilizando os descritores, software educativo, educação infantil e aprendizagem. Verificamos artigos, não foi levado em consideração nessa pesquisa teses, nem dissertações, nem livros encontrados. Nós pesquisamos especificamente artigos escritos, sendo levado em consideração o ano e o local da publicação, os objetivos desse trabalho, as questões de estudo, os aspectos metodológicos e teóricos dessas pesquisas. Nós selecionamos 14 artigos, sendo utilizado ali o critério de análise do título e do resumo para verificar se encaixava no que a gente estava pesquisando, que era essa avaliação do como é que funciona trabalhar software educativo dentro da educação infantil. E nós excluímos aqueles que não eram exclusivamente sobre a utilização desses softwares educativos na etapa escolar, foco da nossa pesquisa.
porque muitas das vezes nós encontramos a pesquisa sobre softwares educativos, mas no ensino fundamental 1, fundamental 2, não era especificamente na faixa escolar que nós estávamos pesquisando. O nosso referencial teórico foi a partir das ideias de Vygotsky e de Vallon. A gente procurou trabalhar em cima do Vygotsky falando sobre o socioculturalismo, as interações dessas crianças com essa tecnologia. Aí traz também a ideia aí de Vallon, quanto que essa criança se relaciona, como é que ela se emociona, a questão da afetividade dela diretamente com esse software. Trazemos também as ideias da Sônia Kramer, que faz pesquisas sobre educação infantil, como que essa criança aprende, como que ocorre a aprendizagem dessa faixa etária. Também o David Ausubel, quando ele fala de aprendizagem significativa, pensando que significados que tem esses softwares para essas crianças, como que essas crianças se relacionam, como que isso é proposto para essas crianças. A Vera Kandor, com relação à educação intercultural e prática pedagógica, e Almeida e Valente trazendo as concepções de tecnologia e de currículo. Aí a gente trouxe para a nossa realidade, para dentro da etapa que a gente estava pesquisando. Bom, o status da nossa pesquisa. Foi possível perceber, nos artigos que nós analisamos, que o uso de softwares educativos ele pode ser uma prática que enriquece o trabalho do professor e que possibilita positivamente para a aprendizagem dos alunos na educação infantil por meio da vivência de diversas experiências. A utilização de softwares educativos inseridos no planejamento de forma contextualizada, não o seu uso pelo uso da tecnologia. Ela pode contribuir para o desenvolvimento e a organização do pensamento das crianças, porque ela desperta o interesse e a curiosidade, que é natural dessa faixa etária. Destaca-se a necessidade de investimento na formação dos docentes, porque muitas das vezes essas crianças elas vêm com experiências assim diversas e o professor não tem a habilidade para poder lidar com a tecnologia em sala de aula. E na infraestrutura das escolas, que muitas das vezes essas escolas elas não estão preparadas para poder utilizar. Às vezes tem a tecnologia, mas falta uma internet. Acredita-se que a partir dos resultados desse levantamento, será possível contribuir para as discussões relacionadas à educação infantil e para outros trabalhos que venham a ser desenvolvidos com a mesma temática. E as nossas referências que nós utilizamos para poder analisar estão aí do ladinho. Eu agradeço, eu vou encerrar minha fala por aqui. Isabel, você quer complementar com alguma coisa que faltou? Não, acho que foi bem redondo, acho que a gente conseguiu falar tudo. Você falou que foi tudo feito no Google Scholar, e é isso, né? Quando a gente vai pesquisar, aparecem muitos resultados quando a gente coloca esses descritores, mas realmente a gente tem que analisar todos, porque muitas vezes a gente vai ver lá softwares educativos, educação infantil, e quando a gente vai apertar para analisar, às vezes o software não é um software educativo, às vezes é um software que o próprio pesquisador utiliza para ajudar na pesquisa dele de dados. Então, realmente tem que fazer uma análise muito sistemática mesmo para poder investigar quantos trabalhos aí estão disponíveis. Então, acho que foi muito bem o que a Natália falou. E é isso, gente. Então, muito obrigada a todos. Encerramos aqui a nossa apresentação. Parabéns, Nathalie e Maria e a professora Estela. Pesquisa bem interessante e já vou adiantar que faz muito contato com que pelo menos a lógica da sistemática do que Beatriz estava tocando também. Passo então para a última, reflexões sobre formação docente na educação infantil e pandemia da Covid-19 no Brasil, da Carla Antunes, Estela dos Santos e da professora Adriana. Estela, a palavra é sua, querida, você tem 15 minutos, tá bom? Boa tarde a todos. Todos conseguem ver a tela, o pôster? Sim.
Então, nós vamos apresentar, né, o pôster que tem como tema reflexões sobre a formação docente na educação infantil e a pandemia da Covid-19 no Brasil. E aí, ouvindo as apresentações, né, anteriores, a gente vai percebendo que os trabalhos, os temas vão se complementando, né? O primeiro trabalho apresentado falou da questão do corpo, da educação infantil. As meninas aqui agora falaram, né, do uso das TICs também na educação infantil, a partir dos jogos. E aí a gente vem agora trazendo esse pôster, né, que é resultado de um ponto de encontro da minha pesquisa com a pesquisa da Estela, né, que nós duas vamos falar sobre a formação do professor da educação infantil e o uso das tecnologias, né, e aí a gente encontrou ali, né, a gente teve um encontro nas pesquisas e aí a gente produziu esse trabalho, né. Então, aqui na introdução, né, a gente vem falando que a pandemia, né, da Covid-19, ela trouxe para a educação do mundo inteiro diversos desafios, né? E aí, para lidar com essas mudanças que vieram assim de forma, né, repentina, foi adotado o ensino remoto emergencial, né, que é uma forma uma metodologia, né, a gente pode dizer assim, adotada que não tem muito assim parâmetro, né, para ser seguido, que foi todo mundo pego de surpresa e a gente foi se adaptando, né, a essa nova realidade. E aí, para compreender essas características, né, desse cenário que vem acontecendo desde o ano passado, né, 2020, e até o meio de 2021, né, então, para a gente compreender um pouquinho os impactos desse novo cenário da educação infantil, o objetivo desse estudo, então, é voltado para análise de artigos publicados, trabalhos que abordam esse tema, né? Então, a gente, depois um pouquinho, a Estela vai falar depois sobre a metodologia, né? Então, a gente fez uma revisão de literatura, né, de artigos e trabalhos que abordam esse tema, né, para a gente averiguar um pouquinho como que os profissionais de educação, os pesquisadores, estão encarando aí essa nova realidade, né? E aí a Estela vai falar um pouquinho para a gente agora sobre a metodologia que a gente usou para fazer a pesquisa e depois a gente fala dos resultados encontrados até agora, porque essa pesquisa é uma pesquisa bem inicial, né, que a gente começou a fazer aí no decorrer desse ano. Então, como a Carla falou, nós utilizamos como metodologia a revisão de literatura sistêmica. Como que a gente o nosso objetivo foi fazer um levantamento de artigos, de trabalhos relacionados a essa temática, principalmente nesse biênio de 2020 e 2021. Como a Carla também complementou no início, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, o nosso objetivo é a gente compreender melhor como que se deu esse processo de ensino-aprendizagem das crianças, como que foi essa implementação tecnológica nesse período. Então, para isso, nós nos utilizamos de duas bases assim, de pesquisas, que foi os trabalhos de análise da ANPED e o portal de periódicos da CAPES, para fazer esse levantamento. E o objetivo também de fazer esse levantamento desses artigos, desses trabalhos, era a gente proporcionar uma reflexão sobre esse período pandêmico, em relação com o que os autores estavam narrando nos seus trabalhos. E nós utilizamos como descritores, né, para encontrarmos esses artigos, as palavras-chave: educação infantil, ensino remoto emergencial, pandemia, Covid-19 e tecnologias. E o nosso objetivo também, para finalizar, que depois vocês vão entender melhor no gráfico abaixo, a gente buscou pesquisas e trabalhos relacionados ao que aconteceu aqui no contexto brasileiro. Então, é um levantamento de literatura, no caso, a gente vendo a perspectiva do Brasil, tá? E nós utilizamos, nosso referencial teórico, nós utilizamos autores relacionados a essa questão da formação docente e das tecnologias.
Então, nós utilizamos Nova, ele vem falar muito sobre essa questão da formação docente, essa parceria que ele luta, né, essa parceria entre a universidade e as escolas da educação básica, para a gente entender o que está acontecendo. A gente está buscando buscar algumas soluções juntos, não trabalhar somente a universidade de um lado e a educação básica do outro, mas assim estarem juntas, interligadas essas instituições. Nós também utilizamos Selvi, ele vem fazer essa análise crítica da tecnologia, né? Que Selvi ele vem fazer nós educadores e quem gosta também assim das leituras desse autor, que eu acho muito interessante, ele vem fazer essa análise crítica, como que essa tecnologia chega até o espaço escolar, até a educação, o que está por trás dessa tecnologia. Então, assim, para os professores estarem repensando o que significa essa tecnologia nesse contexto. Aí, no caso, a gente vai trazer aqui para a educação infantil. E nós utilizamos também os autores Carvalho, Rosado e Ferreira, e também a Barreto, que vem trabalhar essa questão da formação docente e a questão tecnológica. Então, esses autores, ele faz essa junção da educação com a tecnologia, vem repensar esse contexto educacional, relacionando essa tecnologia que está cada vez mais, a gente vai percebendo que esse momento pandêmico está trazendo essa tecnologia também para a educação infantil, porque foi uma forma de estar aproximando essas famílias, no caso a família, a criança, que a gente usa muito esse termo, aproximar a família com a escola na educação infantil, porque a gente só consegue chegar na criança através das famílias. Aí agora eu vou passar para a Carla, que a Carla vai dar continuidade, que ela vai falar um pouco sobre os dados que nós encontramos na pesquisa. Está sem som, Carla. Está mutado, Carla. Ai, desculpa, gente. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Estamos, Carla. Então, aqui no quadro, a gente trouxe aqui, né, o resultado da pesquisa que a gente fez. No caso dos trabalhos apresentados em reuniões da ANPED, a gente selecionou o da 40ª Reunião Nacional da ANPED, que aconteceu esse ano, 2021, da reunião do Nordeste, né, a 25ª, que foi realizada em 2020, a da região Sudeste, que foi também realizada em 2020, e da região Sul. Então, foram três anais regionais e uma nacional. Aí a gente pesquisou em 3 GTs. No GT7, que é sobre educação de crianças de 0 a 6 anos, no GT16, né, que é sobre educação e comunicação, e no GT8, que é sobre formação de professores. No caso, nesse GT de formação de professores, a gente não encontrou nenhum trabalho que abordasse esse tema, né, que é a educação infantil e a pandemia. Né? E aí, no periódico, no portal de periódicos da CAPES, nós encontramos também, né, alguns trabalhos, 3 trabalhos. Né? E aí, a partir desse resultado, né, que a gente encontrou, a gente montou esse gráfico aqui embaixo para ver o quantitativo de trabalhos e de artigos sobre o tema de acordo com as regiões do Brasil, né, do país. E aí, o que chamou muito a nossa atenção é pelo fato de que a maior parte dos trabalhos publicados, né, e artigos são da região Sudeste, né, que a gente encontrou aqui 14 trabalhos, tá? 14 pesquisas, né? Enquanto na região Norte não teve nenhum trabalho nesse biênio sobre o assunto. Então, esse resultado chamou muito a nossa atenção, né? E aí a gente ficou refletindo um pouco sobre isso, né? Pensando do porquê desses números assim tão distantes, né? No Sudeste a gente tem um número maior de publicações, enquanto lá na região Norte a gente não tem publicação nenhuma sobre esse tema, que é um tema que, assim, que movimentou, né, a educação, né? Fez a gente repensar muito a profissão, as nossas práticas, e a gente vê que nessa região do país não tem nenhuma produção sobre
o tema, né, a gente ficou assim com aquele ponto de interrogação na cabeça, refletindo do porquê desse resultado. Né? E então, o status da nossa pesquisa, né, é uma pesquisa inicial, né, que a gente começou esse ano, como eu falei, e refletindo, né, analisando os resumos dos trabalhos publicados que a gente encontrou, a gente viu que muitos dos trabalhos, dos estudos, abordam mais as relações humanas, né, nesse período da pandemia, como se deu na questão remota. Né? Então, esses trabalhos eles estão muito voltados assim, às relações humanas nesse período, a questão da aprendizagem das crianças. E a gente não viu, a gente não encontrou assim, muitos trabalhos que falassem sobre a formação desses professores. Né? E esse foi um outro ponto que chamou a nossa atenção, né? Porque a maioria dos trabalhos eles falavam mais sobre o desenvolvimento do aluno, da criança, mas né, não houve assim, um número maior de trabalhos que abordassem a formação desse professor, né, que também ficou um pouco sem chão nesse período, né, e sem saber o que fazer, porque muitos professores na educação infantil não têm muito contato com tecnologia, né, ou alguns não consideram importante fazer essa conexão entre a tecnologia e a educação infantil. Então, a gente sentiu falta assim, dos trabalhos que abordassem um pouco a formação do professor. Né? A Estela quer complementar aqui um pouquinho? Só para confirmar aquilo que você acabou de dizer também, Carla, que assim, a gente percebe que a proposta assim, inicial da educação infantil não foi nem tanto oferecer atividade às crianças, mas ter um vínculo com a família e com as crianças, porque assim não tem como a tecnologia chegar às crianças se não tiver essa parceria com a família. Pelo menos assim foi isso o tempo todo apresentado nos artigos, a questão da família, a família fazendo essa interferência entre a escola e a criança. Isso. Aí teve artigos também que falou dessa questão assim social, que abordou como que foi esse processo na escola privada e na escola pública. Então, assim, foi um trabalho assim, muito, muito bom de fazer, né, Carla? E a gente começou a pensar o que aconteceu de fato nesse contexto da pandemia na educação infantil, e principalmente na região sudeste, que foi onde teve mais fontes de análise, né, de pesquisas. Isso. Foi realmente bem interessante, assim, ressaltou também muitas questões que precisam ser mais discutidas, né, na educação, ainda mais na educação infantil, né, em relação à pesquisa e à formação do professor. E aí é isso, gente, essa é a nossa pesquisa. Agradeço a todos. Parabéns, Estela e Carla e professora Adriana. Pesquisa interessante. O que Carla falou é bem isso. Acho que todos os trabalhos seguem essa linha de tentativa de fazer uma revisão, seja estado da arte, estado do conhecimento, a revisão mesmo sistemática, como vocês estão nomeando, e é um movimento de reflexão bem interessante, né? De olhar para trás e de reconhecer quais foram as produções, os avanços e as tendências. Parabéns mesmo. Pessoal, então eu abro para o debate, só vou deixar um ponto aqui, professora Rita postou no grupo aqui no chat a lista de presença, então se sintam convidados a preencher a lista de presença. O debate está aberto, acho que a gente pode fazer um debate de uns 10 minutos. Se não me salvo engano, de acordo com a programação, nós não temos mais nenhuma outra atividade após essa, então fica um espaço um pouco melhor para a gente conversar. Pessoal, eu assim, queria dar os parabéns, né, para as pessoas que apresentaram aqui, os 4 trabalhos. Assim, é bom, a gente se sente muito orgulhosa, sabe, de ver vocês avançando nas pesquisas, né, estudando, se envolvendo, né, com o estudo que estão fazendo. Então, dá um orgulho muito grande, assim. Então, acho que preciso parabenizar as 4.
Teve uma que eu esqueci de bater a palminha, porque eu estava batendo a palminha para todo mundo, aí teve uma que não teve, mas é porque eu esqueci mesmo, estava concentrada aqui, esqueci de bater. Mas, enfim, então, parabéns, né? E acho que a gente fica na expectativa dessas pesquisas se desenvolverem e se tornarem, né, futuramente uma dissertação de mestrado. Acho que todas são dissertações, né? Dissertações de mestrado, assim, muito boas e que possam fazer a diferença. Então, assim, fico muito feliz e parabéns mesmo, né, para vocês todos. Teve uma confusãozinha aqui com a lista de presença, porque eu postei uma que não era, que era da sala 6, aí eu fui atrás da sala 8, não sei se o Marcos tinha corrigido, enfim, assim, mas agora está a lista certa aqui, porque eu tirei a anterior para não dar confusão, enfim, agora está a lista realmente da sala 8, e eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, então talvez se vocês ficarem aqui conversando, talvez eu tenha que sair, mas a gente gostaria de pedir aí a comissão, né, que vocês preenchessem um formulário que vocês vão receber. A gente vai fazer um formulário de avaliação da jornada, então vamos passar um Google Forms, né, vai passar para todo mundo que participou da jornada, para vocês, assim, optarem, darem sugestões, né, vão lá dizer o que gostaram, o que não gostaram, o que poderia melhorar para a próxima. E é sempre muito importante vocês assim responderem para nos ajudarem, né? Porque a gente sempre toma decisões, a gente procura, né, tomar decisões assim que sejam compartilhadas, né? Então a gente procura ouvir alunos, os professores. Então é importante assim que a gente tenha esse retorno de vocês, porque é muito provável que tenha a 5ª jornada no ano que vem, né? E aí, com essa troca que a gente vai fazendo com vocês, com colegas, a gente vai melhorando, tá? Então, é só lembrar, vocês vão receber, mas às vezes recebe e não dá muita importância, chega lá no e-mail, não dá muita importância, mas aí quando receberem, lembrarem, né, que é algo importante para todo mundo, né, para o programa, né, para as apresentações de 2022, dos trabalhos ali que a gente espera que tenham, assim, trabalhos tão interessantes como esses que tiveram em 2021. Então, é isso, gente. Tá, obrigada. Assim, a gente não tem uma sala para se reunir todo mundo para fazer encerramento, porque sexta-feira, né, 4 horas, todo mundo já está meio cansado. Mas, então, a gente está, assim, a Laélia, a Estela e eu, a gente está se despedindo nas salas que nós estamos e agradecendo muito a presença, a colaboração, né, participação de vocês, dos colegas aqui nessa sala, acho que tem o André e a Adriana, né? A Estela estava aqui, mas acho que a Estela precisou ir para outra por conta de uma apresentação. Então, muito obrigada mesmo, gente. E aí, continuem aí, no tempo aí do debate, né? Eu fico aqui um pouquinho, depois eu saio. Obrigada mesmo e até, né? A gente fica em comunicação. Ana. Professora Adriana. André, eu queria só aproveitar que a Rita ainda estava por aqui, não sei se ela já saiu, mas queria agradecer também, porque eu sei que quando a gente organiza um evento, é um trabalho enlouquecedor. E eu acho que foi uma excelente oportunidade para nós, professores, podermos nos encontrar, ainda que no ambiente virtual, mas nos encontrar num evento acadêmico interno, com os alunos, com os estudantes. É como a Rita falou, a gente que acompanha alguns estudantes, a gente acompanha em prática de pesquisa, depois em seminários de dissertação, e aí dá uma sensação muito boa vê-los aqui apresentando, né? Porque os orientandos a gente já lambe a cria mesmo, mas os que a gente acompanha dá um prazer, assim, e é bonito também ver as apresentações de cada um, ver o quanto cada um se esforçou e trouxe um trabalho com densidade, com cuidado, se preocuparam em ter uma apresentação apropriada, todo mundo estava muito nervoso antes da apresentação, os meus orientandos estavam nervosíssimos o tempo todo no WhatsApp, eu dizia, gente, calma, vai ser ótimo. E é isso, quando a gente vê as apresentações, se estavam nervosos, a gente não percebeu. Foi todo mundo muito tranquilo, a Adriana está ali assim. Mas eu acho que foi muito, muito válido. Foram, assim, momentos muito importantes para todos nós e estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês todos. Acho que a gente vai poder ter
reverberar isso de uma forma muito bacana, muito potente. Que bom, Adriana. Ano que vem tem mais, aí vamos juntos, né? Aí pensando em melhorar, enfim, né? Acho que né, a gente está com uma equipe que está ampliando, e aí as colaborações e sugestões sempre são importantes, né? E eu acho que o próprio exercício dos estudantes, pelo menos os meus orientandos que eu estava mais perto, que tiveram que fazer tudo correndo, né? Se adequar ao tempo. E eu falei, gente, nem sempre é assim, mas quase sempre é. Então é bom que vocês já vão aprendendo, pegando um ritmo doido. Mas eu acho que foi um exercício também que eu quero parabenizar aqui de público, Carla e Estela, que fizeram um esforço absurdo, as outras orientandas que apresentaram ontem, de correr atrás mesmo, né? E ficavam mandando pôster e trabalhando à noite, domingo, aí mandavam para mim. Então, acho que isso também é outro exercício muito importante para essa prática, né? Professora? Diga. Não, eu queria só destacar o ponto positivo do tempo, porque eu achei o tempo um ponto positivo, porque, por exemplo, ontem, eu e a Adriana, nós participamos de um outro evento internacional do Canadá, e nós tínhamos com uma apresentação só 5 minutos. Então, o tempo de apresentação que você está falando. Tempo de apresentação. Nós tínhamos a Carla também fez uma apresentação ontem que foram 5 minutos. Então, foi bem complicado. Hoje, a gente ficou super feliz. Nossa, 15, dá para fazer muita coisa. 5 minutos eu também acho cruel, assim, ainda mais... Foi. Eu queria só destacar e parabenizar a organização de todos aí pelo tempo estabelecido. A gente procura ampliar. Pôster geralmente é um tempo menor. O André foi um pouco generoso, que na verdade eram 10. Se não me engano, eram 10, mas para ter um tempo maior de debate depois, né? Porque aí a gente teria 40 minutos de discussão. Acho que a gente tem procurado fazer isso também, não só ir lá e apresentar, né? Principalmente porque a gente está num espaço nosso aqui, é um evento praticamente interno, né? Se a gente não tem o tempo também de conversar depois, fica completo, né? O aluno vem, apresenta, vai embora, e aí a gente procurou deixar um tempo para as questões, né? Enfim, então é isso, mas menos de 10 minutos eu acho também cruel, concordo com a Adriana, assim, né? Não tem como. Enfim. Mas aí as mesas, por exemplo, já é um tempo maior, as mesas, porque são trabalhos que estão mais adiantados, né? Então precisa do tempo para apresentação de resultados. E aí foram 20 minutos para as mesas e 10 para os pôsteres. Mas isso a gente vai pensando, né? Podemos repensar o ano que vem, deixar 15, né? Eu acho que foi bem aqui com 15. Enfim, vamos pensando, tá? Olha aí, então a minha transgressão não culposa foi positiva, mas só falar a mesma mensagem da professora Adriana, que eu acho, compartilho integralmente do conteúdo, de ver vocês apresentando é muito bonito. Assim, eu gosto de ver orientando. A Beatriz apresentando, eu já estava mais tenso que ela, porque é a primeira vez que ela vai, então a gente também... Na época, a gente já passou por isso, na nossa formação, a gente sabe como é que é difícil. Então, assim, vocês estão de super parabéns, assim, os alunos. Eu acho que a jornada só deu certo porque os alunos também abraçaram bem a jornada. Isso que é importante. Os professores são fantásticos, a equipe é fantástica, mas a comunidade acadêmica abraçar, que eu acho que foi muito bom. Então, parabéns para todos os alunos mesmo, assim. Estou bem feliz também. Compartilho do que a Adriana colocou, e acho que a jornada ela é um momento mesmo dessas trocas. E vi aqui muitos pontos que dá para vocês conversarem depois, com a diferença entre revisão sistemática, estado da arte, estado do conhecimento. Então, todos vocês podem depois fazer um grupo, conversar. Se mês que vem vamos estar voltando presencial, então dá para trocar figurinhas para ampliar mesmo o repertório acadêmico. Parabéns, pessoal. Só reforçando antes de eu sair, é bom ficar conversando, né? A jornada, a gente lá tem essa particularidade de ser feita junto com os alunos, sabe? Então, a primeira não foi muito, mas a gente tem tentado atrair cada vez mais os alunos,
Então, esse ano, por exemplo, teve uma comissão de alunos que foi maior do que as anteriores. Então, vocês veem os alunos participando, né, ajudando, enfim. Então, eu acho que o ano que vem, por exemplo, a gente pode se organizar. Essa foi meio de última hora mesmo. A gente até pensou se faria, se não faria, porque estava todo mundo muito sobrecarregado. Não é que foi de última hora, a gente teve menos tempo, né? Estava previsto, a gente organizou, começamos a organizar em outubro, final de setembro. De repente, o ano que vem, a gente prevê uma organização, pelo menos a partir de agosto, né? Para os alunos poderem se envolver mais, e, inclusive, assim, temáticas, sabe? A distribuição em mesas, em salas, temáticas que interessam mais, enfim, assim, é um evento que é para os alunos, e, né, para apresentação de trabalhos dos alunos, e quanto mais os alunos estiverem conosco, é melhor, né, porque acho que cumpre mais esse objetivo. Né, enfim, então é isso, gente. Beijo para todo mundo. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, assim, ver de repente o comecinho aqui da discussão, depois eu saio. Tá? Beijinho, até breve. Eu tinha colocado no chat, não é uma questão, na verdade, Beatriz, eu tinha perguntado, eu elogiei sua apresentação, e eu coloquei que eu queria ver a fonte da imagem, mas estava pequena, e que eu amo trabalhar com imagem. Eu tenho pesquisa sobre imagem, eu fiquei muito curiosa com as imagens que você usou. Eu coloquei lá no chat. Ah, eu vou procurar então, obrigada. Porque está com uma letra bem grande, porque eu copiei do arquivo e colei logo lá para você. Maravilha. Eu comecei a ler, apesar de não ser a minha área, mas eu comecei a ler algumas coisas relacionadas a corpo, identidade, por conta de um trabalho que eu estava ajudando uma amiga lá da UFRJ, e eu comecei a me apaixonar. E aí, um pouco antes da pandemia, eu fui com ela assistir uma apresentação do... Ai, fugiu o nome agora, desculpa. Um dos autores que você usa no referencial teórico. Le Breton? Le Breton. Ele esteve, eu acho que ele veio para uma série de conferências, e aí ela ia assisti-lo e ele me convidou. E aí foi muito interessante, porque é bom também quando a gente vai assistir uma palestra de um outro campo, né? E que a gente também se oxigena com uma série de questões. E ele fala muito fácil, assim, ele é muito didático. Acho que ele está muito acostumado com essa questão de circular entre estudantes, ou a forma dele se apresentar. E aí foi muito interessante também ver você falando e ver a sua apropriação desse tema, gostei muito. Acho que todas as apresentações aqui foram muito boas. Acho que todos se colocaram de uma forma muito segura, né, André? Muito tranquila. Sim, sim. Eu gostei muito, e eu fiz até algumas anotações aqui, e eu achei super interessante, porque vocês têm, esse último trabalho que apresentou, se não me salvo engano, que foi o da Carla, e aí vocês estavam fazendo essa revisão e discutindo pandemia. Eu estou com uma orientanda que exatamente, ela está investigando esse período da pandemia, e de fato ela está falando assim, professor, eu não estou achando trabalho, tese de dissertação. Eu falei, não, mas você não vai achar mesmo, você vai achar muito artigo. Mas tese de dissertação ainda não está no período mesmo da produção, e muito, muito rico fazer essa revisão do biênio, é muito importante, até mesmo dentro das organizações, sabe? Dentro das instituições que congregam a comunidade científica. Eu gostei muito, assim, quando eu tiver feito esse biênio, esse estudo, vai me ajudar muito com ela mesmo, assim, para orientá-la e tudo mais. Eu vi alguns trabalhos nessa linha, lá na Unicinos, que eles estão fazendo, mas, assim, é muito novo, é um problema muito novo. Eu acho que todas as pesquisas que foram mostradas aqui trazem esse caráter mesmo desse fator da pandemia como um elemento que está cortando a nossa fazer ciência hoje. Então, parabéns mesmo. Eu gostei muito do trabalho da Nathalie e da Maria sobre software.
Software é uma coisa que a gente não tem como voltar, né? Ele vai entrar para a educação, isso não tem como. E eu vi até uma reportagem essa semana da SBPC falando que estava o Mil da UFSCar falando exatamente sobre isso, a questão do software na educação, que não para algumas classes sociais isso já não é mais um impeditivo, né? Agora tem que pensar para a popularização disso, né? Essas questões da realidade virtual, essas outras coisas. Isso é bem interessante. Parabéns mesmo pelo grupo, pelas apresentações, Maria e Natália. Obrigada, André. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma questão ou não? Algum comentário? Bom, se não tem, o que eu vou pedir é o seguinte, eu também sou responsável pelo site junto com a professora Alzira e com a professora Cláudia, e o site ele precisa de imagens, então, se for possível a gente bater uma foto para ir para o site do nosso PPG, eu vou ficar super agradecido, pessoal. Não se sintam pressionadas, tá? Liguem a câmera quem quiser. Mais alguém? Então vamos lá, vou bater a foto em 3, 2, 1. Pronto. Vou bater mais uma porque muita gente saiu piscando. E Maria Isabel abriu agora. Agora sim, então vamos lá. Obrigado, pessoal. Mando as fotos vocês vão ver as fotos no site. Obrigado pela tarde de hoje. Forte abraço, estão de parabéns e quero ver essas pesquisas feitas que estão uma potência enorme. Professora Adriana, a senhora queria falar? Não, falei obrigada. Espero que em breve a gente possa se conhecer, né, pessoalmente. Eu e André, gente, além de muitos de vocês, a gente se conheceu no espaço virtual. Aliás, vários professores do PPG. Seu áudio está mudo, André. Sim, não, mas é isso, são as tecnologias. E eu sou super a favor das tecnologias. Tomara que no ano que vem a gente esteja numa jornada presencial, com correria nos corredores, cafezinho. E o pós-congresso, que às vezes o pós-congresso é super legal. Pois é, exatamente. Pós-congresso é super legal também. Então, pessoal, eu encerro aqui. Se alguém tiver mais alguma fala, fique à vontade. Não? Então, boa tarde para vocês. Boa tarde, beijos. Boa tarde. Tchau, tchau.